é? Já tivemos a alegria de ouvi-lo ontem à noite, não é? Então eu resumi a mensagem em um dos solas: o sola é somente Deus a glória. Hoje, com a ministração do seminarista Olério, somente a Escritura, e vamos assim continuar se deleitando, saboreando esta delícia que é a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Meus amados irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. É uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. Tivemos o privilégio de estar ontem com os irmãos, uma alegria no Senhor, testemunhar quanto o Senhor Deus tem sido gracioso para conosco, tem nos abençoado. Tem sido uma honra também estar com os irmãos sempre que venho visitar a minha moça piedosa. Tenho a alegria de estar em comunhão com os irmãos, cultuando ao Senhor Deus, juntamente com os irmãos. Expresso, mais uma vez, a minha gratidão ao reverendo Alessandro pelo convite, por conceder-me o púlpito da sua igreja, da sua congregação, para assim expor a palavra do Senhor Deus para o seu rebanho. É um privilégio, externo a minha alegria, de ontem termos compartilhado a palavra do Senhor, hoje pela manhã termos ouvido a palavra do Senhor Deus, através da ministração do nosso irmão seminarista Olério, e hoje, pela graça do Senhor Deus, estarmos concluindo esta série de mensagens que, então, expusemos sobre o culto, sobre a glória e a beleza do culto. De forma que eu desejo convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor Deus comigo no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo, capítulo de número 32, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 14 desse capítulo. Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 14. E assim diz a palavra do nosso Deus. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Para si fez um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor Deus a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios:
com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Oremos nesse instante, meus amados irmãos. Bendito e eterno Deus, diante da Tua palavra, mais uma vez estamos, mais uma vez nos achegamos ao Senhor nesta noite, trazendo, Senhor Deus, porque o Senhor nos proveu, trazendo em nossas mãos o sangue do Cordeiro, para que sejamos, antes de tudo, aceitos na Tua presença, Senhor Deus. Rogamos que o Senhor, nesta noite, nos instrua, alimente, nutra, edifique a Tua igreja, Senhor Jesus. Unicamente pela instrumentalidade da Tua palavra, vivifica a Tua igreja, corrige a Tua igreja, exorta a Tua igreja, consola a Tua igreja, ó Senhor Deus. Rogamos, ó Senhor, que o Senhor graciosamente desvende os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. No santo nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós Te oramos e Te bendizemos. Amém. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Há 457 anos atrás, mais ou menos, a pedido do eleitor Frederico III e pela instrumentalidade de Zacarias Ursinos e Gaspar Olevianos, foi redigido aquele que viria a tornar-se um dos mais influentes e aceitos catecismos dos dias da Reforma Protestante, o Catecismo de Heidelberg, o qual inicia com a solene questão: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Concordo, meus amados irmãos, com o doutor Augusto Nicodemos Lopes, o qual afirmou que nenhuma questão, nenhuma pergunta é tão solene, austera, augusta e digna de consideração quanto ao consolo que satura o nosso ser e ao mesmo tempo o sustenta. Perguntar qual é o seu único consolo na vida e na morte implica responder a seguinte questão: qual o fundamento, qual o alicerce, qual o sustentáculo, estrutura ou eixo que ele preserva, não durante a transitoriedade desta vida apenas, mas pela eternidade. Alguns serão rápidos, e esta tem sido uma característica da nossa geração, em responder tal questão da seguinte forma: o fundamento, o alicerce, o sustentáculo, a estrutura que preserva e sustenta a minha vida é a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. Mas quando tal afirmação é feita nesses termos, outras questões são levantadas, outras perguntas precisam ser respondidas. Isto é, como então o homem, em seu estado de miséria, pode ser alvo da misericórdia de Deus, da graça de Deus? Como o homem, herdeiro da maldita herança, legada pelo seu primeiro pai, pelo seu primeiro representante federal, pode ser alvo do amor de Deus? Como o homem, por natureza escravo, e não apenas escravo, amante do pecado,
pode ser alvo da bondade de Deus. Como um homem, meus irmãos, por natureza inimigo de Deus, pode ser alvo da fidelidade de Deus. Ainda mais, meus irmãos, com que base o Senhor Deus se revela santo e amoroso a alguns destes homens, declarando-os justos, perfeitos? Com que base? Percebam, meus amados irmãos, que os apóstolos ensinaram nas suas cartas que tal questão é nada mais, nada menos do que a espinha dorsal que percorre toda a Escritura. Percebam que o apóstolo Paulo, por exemplo, argumentará a partir do versículo 12 do capítulo 5 da sua epístola aos Romanos, que a única forma de Deus manifestar a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça e amor é satisfazendo plenamente a sua justiça. Por isso, o grande pregador do século passado, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, costumava afirmar de forma enfática nas suas preleções que nunca houve um decreto da parte de Deus, uma ação da parte de Deus, que os seus atributos não estivessem intimamente, não estivessem perfeitamente unidos, interligados. De forma que Deus nunca exerceu a sua misericórdia a parte da sua justiça. Deus nunca exerceu a sua graça a parte da sua santidade. Deus nunca exerceu o seu amor a parte da sua ira. De forma que, meus amados irmãos, tanto a sua graça quanto o seu amor, bondade e misericórdia não serão manifestos enquanto a sua justiça não for plenamente satisfeita. Logo, meus amados irmãos, estas verdades estão diretamente conectadas à porção da narrativa bíblica que nós lemos. Temos diante de nós o registro de um dos eventos mais assombrosos de toda a Escritura, o qual não é outro senão a profanação do culto ao Senhor Deus por parte do povo israelita, por parte do seu próprio povo, o qual não é outro senão a confecção do bezerro de ouro por parte do povo israelita. Ao considerarmos, meus amados, tais verdades, atentemos para o cenário, atentemos para o contexto desta narrativa que nós lemos. Observemos que enquanto Moisés estava no monte, os israelitas, com a evasiva, com a desculpa de que Moisés não voltaria mais, iniciaram a celebração saturada de paganismo, fundamentada na idolatria dos seus corações. Observemos que o povo se aproxima de Arão e declara no verso 1 Arão dizendo, mantenhamos a Bíblia aberta e olhemos para o texto, levanta-te, Senhor, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Percebam, meus amados irmãos, que diante desta aberrante exigência feita pelo povo israelita, Arão, o sacerdote do povo, o líder do povo, aquele que respondia a Deus e a Moisés pelos atos, pelas ações do povo, ao invés de repreendê-los severamente por se disporem a profanar o nome do Senhor Deus, tomou uma decisão mais aberrante ainda. No verso 2 ele declara, já que vocês querem assim, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Meus amados irmãos, atentemos para o cenário posto diante de nós. Atentemos para o fato de que o povo de Israel, de forma deliberada, de forma acordada, de forma calculada, violou, profanou a lei do Senhor Deus. Atentemos para o fato de que o povo de Israel, de forma deliberada, de forma acordada, calculada, transformou o culto ao Senhor Deus numa festa pagã,
numa festa idólatra. Afirmo isto porque no capítulo 20, no ato da entrega da lei moral, Deus havia solenemente declarado ao povo, dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Interessante, meus amados irmãos, que os teólogos da Assembleia de Westminster, quando trataram dos deveres exigidos no segundo mandamento, declararam no Catecismo Maior de Westminster a seguinte resposta: os deveres exigidos no segundo mandamento são o receber, o observar e o guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que o Senhor instituiu na sua palavra, especialmente a oração e a ação de graças em nome de Cristo, a leitura, a prédica e o ouvir da palavra, a administração e recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer os votos a Ele, bem como o desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso e, segundo a sua posição e vocação de cada um, o remover tal culto e todos os símbolos da idolatria. Mas aqui, meus amados irmãos, na narrativa que nós lemos, está o povo escarnecendo deliberadamente, acordadamente, da lei moral de Yahvé, ao confeccionar um bezerro de ouro para atender aos seus apetites idólatras. Lembro, meus amados irmãos, de certa vez ter lido um sermão pregado pelo puritano Samuel Bolton. Sermão este pregado na Câmara dos Comuns da Inglaterra em 25 de março de 1646. Neste sermão ele afirma que, devido à perversidade que jorra e satura do mais profundo do nosso ser, nós somos inclinados a dia após dia agirmos da mesma forma que os israelitas agiram. Afirmamos, meus amados irmãos, muitas vezes que a Escritura e somente a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Mas não poucas vezes são os nossos intocáveis ídolos que ditam como devemos crer e como devemos viver. Afirmamos verbalmente que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Mas diariamente, não poucas vezes, estamos erigindo e nos curvando diante de bezerros de ouro, fabricado pelos nossos corações idólatras. Afirmamos verbalmente que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Mas nunca, meus amados irmãos, nunca uma geração exaltou tanto, nunca uma geração buscou tanto a experiência subjetiva. Nunca uma geração exaltou tanto o relativismo litúrgico e a busca por revelações fora da Escritura, tanto quanto a nossa geração. O doutor John MacArthur, no seu expressivo livro chamado Fogo Estranho, declarou o seguinte: para os reformadores, sola Scriptura significava que a Bíblia era o único princípio infalível, inspirado, que deveria regular o culto e a agenda de cada congregação ou cristão. Para nossa geração, porém, sola Scriptura se transformou numa velha e ultrapassada peça de museu. O princípio que tem regulado a nossa vida e o culto da nossa geração é um princípio chamado sinceridade. Afinal, basta ser sincero. Foi justamente, meus amados irmãos, desta forma
que os israelitas raciocinaram. Quando erigiram aquele bezerro de ouro, basta ser sincero. Mesmo tendo a lei, a revelação registrada do Senhor Deus em suas mãos, preferiram dar ouvidos aos seus corações desesperadamente corruptos. E ainda se atentarmos para a continuidade da narrativa, veremos que um fato assustador se segue. Ainda no verso 2 o texto diz: disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Sem dúvida aqui, meus amados irmãos, nós temos um claro exemplo da espantosa capacidade que os nossos ídolos possuem de cegar e subjugar os nossos corações. Percebam, meus amados irmãos, que a riqueza que o Senhor Deus havia dado a Israel no momento da saída do Egito estava agora a serviço da idolatria dos seus corações. A riqueza que o Senhor Deus havia confiado ao povo para o suprimento das suas necessidades estava agora à disposição da profanação do culto ao Senhor Deus. A riqueza, meus amados irmãos, os bens que deveriam refletir o cuidado providencial do Senhor Deus, do Deus de Israel, estava agora refletindo apenas a corrupção dos seus corações. Eu penso, meus amados irmãos, no quão somos inclinados a transformarmos as bênçãos que o Senhor Deus nos concede, as bênçãos que o Senhor Deus nos dá, bênçãos tais como trabalho, família, lazer, estudos, a própria saúde, em ídolos, em bezerros de ouro. Lembro, meus amados irmãos, do comentário que o puritano Thomas Boston fez da declaração do Senhor Deus a Gideão, no capítulo 7 do livro de Juízes, quando este, Gideão, ouviu a seguinte ordem do Senhor: todo aquele, Gideão, que lamber água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Fundamentado nesta declaração do Senhor Deus a Gideão, Thomas Boston fez o seguinte comentário: aqueles que se prostram para adorar aquilo que Deus deu com o propósito de suprir a nossa carência, não estarão aptos para a batalha. Não estarão aptos para a batalha. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus, coluna e baluarte da verdade. A igreja do Senhor Jesus não precisa apenas de homens e mulheres. Mas a igreja do Senhor Jesus precisa de homens e mulheres aptos, preparados para a batalha. A igreja do Senhor Jesus não precisa apenas de homens e mulheres. Mas a igreja do Senhor Jesus precisa de homens e mulheres que já morreram, não morreram, já morreram para as seduções deste mundo, que já estão mortos para este mundo. A igreja do Senhor Jesus não precisa apenas de homens e mulheres, mas a igreja do Senhor Jesus precisa de homens e mulheres que afirmem, como o apóstolo Paulo afirmou: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A igreja do Senhor Jesus não precisa apenas de homens e mulheres, mas a igreja do Senhor Jesus precisa de homens e mulheres que se posicionem na linha de frente da batalha contra as potestades malignas, contra os inimigos da igreja, contra os ídolos deste século.
Mas se nós, meus amados irmãos, que estamos aqui nesta noite, se nós ainda não morremos para este mundo, mas ainda vivemos e servimos aos nossos ídolos, às nossas paixões, não estamos aptos para a batalha. Não estamos preparados para guerrearmos contra os inimigos da igreja. A ordem que o Senhor Deus deu a Gideão foi: esse porás à parte. Não é digno, não está apto. Outro aspecto, meus amados irmãos, que nos chama a atenção na narrativa é a sutileza da idolatria humana. A capacidade que o ídolo, que a idolatria tem de se instalar de forma silenciosa e sutil nos nossos corações. Se nós atentarmos, veremos que após fabricarem o bezerro de ouro com os bens que o Senhor Deus havia lhes concedido, Arão declarou, dizendo: amanhã será festa ao Senhor. Amanhã será festa ao Senhor. Percebam, meus irmãos, atentem e observem que a expressão Senhor, usada aqui no texto por Arão, diz respeito à mesma palavra usada em toda a Escritura para referir-se unicamente ao nome do Senhor Deus. Em outras palavras, meus amados irmãos, no ponto de vista de Arão, na interpretação de Arão, os israelitas não estavam cultuando outro Deus, não estavam adorando outro Deus, mas de acordo com a interpretação, os israelitas não estavam fazendo nada mais, nada menos do que prestando um sincero culto ao Senhor Deus. E não importava, no entendimento de Arão e dos israelitas, se o nome de Yahvé estava sendo profanado, se estava sendo ultrajado ou não. Não importava no entendimento de Arão e dos israelitas, se aquele culto, se aquela adoração estava recheada, saturada de paganismo ou não. Mas o princípio que regulou o culto dos israelitas foi o chamado relativismo litúrgico, tão comum nos nossos dias. Diante, meus amados irmãos, de cenário tão catastrófico, eu pergunto: qual foi a reação do Senhor Deus ao ver seu santo nome sendo profanado, ultrajado pelo seu próprio povo? Diante deste cenário catastrófico, eu pergunto: qual foi a reação do Senhor Deus ao ver o culto ao seu nome sendo transformado numa festa pagã, diabólica, idólatra? Observemos o que no verso 9 o Senhor Deus declara a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. Percebam, meus amados irmãos, que aqui encontramos, pela primeira vez em toda a Escritura, o uso da expressão povo de dura cerviz. A razão pela qual o Senhor Deus referiu-se ao povo como um povo de dura cerviz foi justamente mostrar que o povo estava agindo tal qual o bezerro de ouro que eles haviam fabricado. Em outras palavras, o Senhor Deus declarou a Moisés dizendo: Moisés, este povo se tornou aquilo que eles adoram. Eles se tornaram como este bezerro de ouro. Pois assim como este bezerro, eles não viram o pescoço. É povo de dura cerviz. Os seus corações estão tomados de idolatria. E estejamos certos, meus amados irmãos, estejamos certos de que um dos efeitos mais letais
Estejamos certos de que um dos efeitos mais venenosos da idolatria é a cegueira que toma conta do nosso entendimento de tal forma, que somos impedidos de ver o pecado tal como ele é, tal como Deus vê. E como Deus vê o pecado? E como Deus enxerga a prática do pecado? Senão como um insulto, um vitupério, um ultraje, um opróbrio, um ato de desonra, de desprezo, de deboche ao seu santo ser. E estejamos, meus amados irmãos, conscientes da seguinte verdade: sempre que a sua santidade é insultada, sempre que a sua santidade é vituperada, ultrajada, desprezada ou desonrada, o Senhor Deus, sendo justo e santo, não fechará os olhos, ao contrário do que muitos pensam, para tal ato. Por isso, o Catecismo Maior de Westminster, na questão 152, pergunta: o que todo, não apenas alguns, mas o que todo pecado merece da parte de Deus? E a resposta é: todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, bondade e santidade de Deus, contra a justa lei, merece a sua ira, merece a sua maldição nesta vida e na vindoura, e não pode e não será expiado senão pelo sangue de Cristo. Pergunto mais uma vez, meus irmãos, diante de ato tão ofensivo contra o santo ser de Deus, qual a reação que ele teve para com o povo de Israel, e a reação que ele sempre terá para com o pecador? Vejamos que diante de tal idolatria e perversidade cometida pelo povo de Israel, o Senhor Deus declarou a Moisés no verso 10, dizendo: agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. Interessante, meus amados irmãos, que eu estava verificando alguns comentaristas, e me chamou a atenção quando um deles, um respeitoso estudioso do Antigo Testamento, afirmou que a expressão furor, aqui no texto, no original, no texto hebraico, possui um significado muito mais intenso, um significado muito mais profundo. Segundo ele, no original, a expressão é ódio. Ódio. Em outras palavras, o Senhor Deus declarou: Moisés, afasta-te, pois irei exterminá-los, pois irei destruí-los, pois irei consumi-los com meu ódio, pois deliberadamente ultrajaram a minha santidade, debocharam da minha lei. E quando o povo, meus amados irmãos, estava prestes a ser exterminado, quando o povo estava prestes a ser destruído, consumido pelo ódio de Deus, pelo furor de Deus, pela ira de Deus, o texto diz no verso 11: porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse. Nesse instante, meus amados irmãos, é importante para o nosso entendimento do que se seguirá na narrativa, que tenhamos uma visão clara da condição de Moisés neste momento. É necessário, meus amados irmãos, que não olhemos para Moisés apenas como o homem que o Senhor Deus estabeleceu como chefe, governante, líder de uma nação, mas principalmente, como aquele que representava, como aquele que tipificava, como aquele que apontava para o Senhor Jesus Cristo. Segundo a interpretação do apóstolo Pedro, inclusive,
citando e interpretando Deuteronômio no seu sermão, registrado no livro de Atos, quando ele declarou o seguinte: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis e fazeis tudo quanto vos disser. Em outras palavras, o que Pedro estava dizendo? Estava dizendo: olha, lembram de Moisés? Ele prefigurava Cristo. O seu ministério apontava para o ministério de Cristo. O seu ministério apontava para aquele que haveria de vir. Com esta verdade em mente, meus amados irmãos, o texto continua, ainda no verso 11, dizendo, Moisés declarando ao Senhor Deus: Senhor, porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te, Senhor Deus, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Atentemos, meus amados irmãos, com bastante atenção para o que está sendo enfatizado aqui. Atentemos em primeiro lugar para o fundamento, para a base, para o alicerce da intercessão de Moisés. Observemos, meus irmãos, que Moisés, em momento algum intercede ao Senhor Deus pelo povo, fundamentado, amparado em algum mérito ou obra do povo hebreu. Não observamos em momento algum Moisés dizendo: Senhor Deus, não consome o teu povo, lembra-te das boas obras do teu povo, Senhor Deus, lembra-te das qualidades, dos méritos, da obediência do teu povo. Em momento algum nós observamos Moisés recorrendo a tal argumento, mas observamos que a intercessão de Moisés está tão somente fundamentada e alicerçada na aliança, no pacto firmado pelo Deus de Israel. Na aliança está o fundamento da intercessão de Moisés. Moisés, em outras palavras, declarou: Senhor, eu rogo ao Senhor Deus que se lembre, não das nossas obras, mas se lembre, Senhor Deus, do pacto, do teu pacto, da tua aliança firmada com os nossos pais. Não se lembre, Senhor Deus, dos nossos pecados, mas lembra-te da tua aliança. Sendo assim, meus amados irmãos, o texto nos diz, no verso 14, que após tal intercessão, diz o texto, se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, após atentar ouvir o argumento de Moisés: não mais destruirá o povo de Israel. Não poucos, meus amados irmãos, ao lerem esse texto, fazem o seguinte questionamento: será que tal ação da parte de Deus não contradiz ou não vai de encontro ao seu atributo da imutabilidade? Ou seja, a Bíblia não declara que Deus não muda. Em outras palavras, como Deus declara que irá matar o povo, irá consumir o povo, mas em seguida ele declara, após a intercessão de Moisés, que não irá matar mais o povo.
Interessante, meus amados irmãos, que o ponto a ser destacado num texto dessa natureza, numa narrativa dessa natureza, é o que João Calvino chamou de graciosa adequação ao entendimento humano. Graciosa adequação ao entendimento humano. Em outras palavras, meus irmãos, o propósito desta narrativa, deste texto, não é discorrer, não é expor, fazer uma exposição sobre o ser de Deus e os seus atributos. Mas o propósito da narrativa que nós lemos e que estamos observando, e especialmente desta declaração, é discorrer sobre a razão, o motivo pelo qual o Senhor Deus não destruiu o povo de Israel. A razão, o propósito pelo qual ele não destruiu o povo de Israel. E a razão é a mesma razão pela qual ele não destruiu e não destruirá a sua igreja. Isto é, meus amados irmãos, assim como Moisés, como nós observamos, que estava prefigurando Cristo, que estava apontando para Cristo, orou: lembra-te, Senhor Deus, lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaque e de Israel, teu servo, os quais por ti mesmo tem jurado o Senhor Jesus. Na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, orou: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então o Senhor Jesus ora dizendo: é por eles, é pelo meu rebanho, é por minha igreja que eu rogo, que eu oro. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Assim como Moisés, meus amados irmãos, que estava prefigurando Cristo, que estava apontando para Cristo, se interpôs, se colocou no meio entre Deus e o povo de Israel, assim Cristo, assim o Cordeiro de Deus, se interpôs entre nós, pecadores, e o Pai, Deus santo e justo, para que não sejamos destruídos por sua santa ira, pelo seu santo furor. Há um justo, meus amados irmãos, há um justo, perfeito intercessor, que vive a interceder por nós continuamente diante do Pai. Lembremos, meus amados irmãos, das palavras do Senhor Jesus ao apóstolo, que o negaria por 3 vezes. O negaria por 3 vezes diante dos homens, após ter ouvido o Senhor Jesus declarar: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei, eu rejeitarei diante do meu Pai. E o apóstolo Pedro, meus amados irmãos, nós sabemos, cometeu deliberadamente, conscientemente, tal pecado. Negou ao nome de Cristo. Mas, meus amados irmãos, antes mesmo que Pedro negasse o nome de Cristo, antes mesmo que Pedro cometesse tal pecado, o Senhor Jesus lhe disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E então ele diz: eu, porém, orei, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Meus amados irmãos, se nós não perecemos, se nós não somos destruídos, se nós não somos consumidos pela ira de Deus, é porque diante do Pai, o Filho,
o Cordeiro de Deus, ao interceder por nós, ao nos advogar, usa o argumento dos argumentos, argumento superior ao que Moisés usou, o qual não é outro senão a sua cruz, senão o seu sangue que foi derramado em favor de muitos. Por isso, meus amados irmãos, o escritor dos Hebreus, escrevendo aos Hebreus, declara que a intercessão do Senhor Jesus Cristo é uma intercessão perfeita, é uma intercessão cabal, é uma intercessão definitiva, é uma intercessão absoluta. E por que, meus amados irmãos? Porque o Senhor Jesus, mais do que Moisés, superior a Moisés, não é aquele que apenas intercede, que ora por sua igreja, mas ele mesmo sendo sacerdote e ao mesmo tempo o cordeiro a ser imolado, ele é aquele que foi e se apresentou como sacrifício vivo para ser rasgado pela igreja. Pois Cristo, meus amados irmãos, não é apenas aquele que ora, não é apenas aquele que intercede por sua igreja, mas Ele mesmo é aquele que carregou sobre si todas as iniquidades, idolatrias, pecados e transgressões do seu povo. Pois o Senhor Jesus, meus amados irmãos, não é apenas aquele que ora, não é apenas aquele que intercede por sua igreja, mas Ele, meus amados irmãos, é aquele que bebeu, como nós enfatizamos ontem. Ele é aquele que bebeu todo o cálice. Isaías, meus amados irmãos, declara que este cálice era um cálice sem mistura. De quê? Da ira de Deus. E Ele tragou este cálice no lugar do seu povo. E a Escritura, meus amados irmãos, o profeta Isaías declara que este cálice não estava pela metade. Este cálice não estava quase cheio ou cheio, mas estava transbordante, mas estava derramando da ira de Deus. De tal forma, meus amados irmãos, que mesmo sendo o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, perfeito e justo, a Escritura nos diz, a Escritura nos declara que o Pai teve prazer, que o Pai teve satisfação em moê-lo, em sacrificá-lo, em triturá-lo. E por que, meus amados irmãos? A Escritura declara que o Senhor Jesus Cristo se fez por nós pecado, maldição. De tal forma Ele assumiu a nossa culpa, de tal forma Ele assumiu o nosso pecado, que o Pai fez com o Filho, enquanto este esteve na cruz, aquilo que Ele faria conosco, de eternidade a eternidade. E mais uma vez perguntamos, meus amados irmãos, por que isto foi necessário? Porque Cristo, de tal forma, foi rasgado na cruz. Para que, meus amados irmãos, a justiça do Senhor Deus fosse completamente, a santidade que foi ferida por nós do Senhor Deus, fosse completamente, perfeitamente satisfeita, seu santo ódio fosse aplacado, e sua graça então superabundasse, fosse derramada de forma abundante sobre nós. Quantas vezes, meus amados irmãos, quantas vezes, já conhecendo o Senhor, já professando o nome do Senhor, e até desfrutando dos frutos da salvação em Cristo, quantas vezes nas nossas vidas já não fabricamos e erigimos bezerros de ouro para adorarmos, para cultuarmos? Quantas vezes, meus amados irmãos, através das nossas ações rebeldes,
já não debochamos e ofendemos a santidade de Deus. Quantas vezes, meus amados irmãos, já não fomos inclinados a agirmos e procedermos tal como Arão agiu e procedeu diante da idolatria do povo de Israel, e assim fecharmos os olhos para a nossa idolatria, para a idolatria ao nosso redor e para a profanação do culto ao Senhor. Quantas vezes? E sabe por quê, meus amados irmãos? Sabem por que nós não fomos imediatamente consumidos, tragados pela santa ira de Deus? E sabe por que, meus amados irmãos, ao chegarmos inclusive nesta noite até aqui, para cultuarmos ao Senhor Deus, não tivemos as nossas vidas ceifadas, tragadas, à semelhança de Nadab e Abiú? Porque há um justo, há um santo intercessor que vive a orar por nós, que vive a interceder por sua igreja continuamente. Que consolo, meus amados irmãos, que refrigério para as nossas almas, que deleite, que satisfação para o nosso coração. Qual é o nosso único consolo na vida e na morte? Qual? Por isso, meus amados irmãos, sempre que fecho os olhos, posso imaginar Zacarias Ursinos e Gaspar Olevianos com seus corações em chamas, enquanto estavam confessando e professando tal verdade, escreveram a seguinte resposta à pergunta que é feita no catecismo: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele, o Senhor Jesus Cristo, pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele, o Senhor Jesus Cristo, também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para a glória dEle de agora e em diante. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Desejo concluir nesta noite com uma simples e objetiva exortação. Que as confrontações, meus amados irmãos, que as confrontações que foram pronunciadas não apenas nesta noite, mas ontem, hoje pela manhã, tenham nos despedaçado, quebrado os nossos ídolos, tão somente pelo poder do Espírito Santo. E que o Evangelho, meus amados irmãos, que foi pregado nesta noite, que foi pregado ontem, que foi pregado hoje pela manhã, seja o fundamento, seja o alicerce, seja o eixo da Igreja Presbiteriana de Esperança. Amado Reverendo Alessandro, e amados futuros presbíteros, que quando esta igreja for organizada serão eleitos e escolhidos pela congregação, não preguem, não ensinem, não amem, não proclamem outra mensagem que não seja Jesus e este crucificado. Aos amados pais, eu desejo dizer: pais, não preguem aos seus filhos, não ensinem aos seus filhos, não levem seus filhos a amarem outra mensagem
que não seja Jesus Cristo e este crucificado. Amados jovens, não fundamentem a vida de vocês, não edifiquem a vida de vocês sobre outro alicerce, sobre outra base, senão esta, Jesus Cristo e este crucificado. Que o Senhor Deus nos abençoe. Oremos nesse instante. Que a Tua palavra, Senhor Deus, pela Tua graça, pelo Teu querer, de acordo com a Tua vontade, crie raízes nos nossos corações. Abençoa, governa, preserva a Tua igreja. Agradecemos, exaltamos, glorificamos ao Senhor pela perfeita, cabal intercessão do Teu Filho, Jesus Cristo, em favor da Sua igreja. Em Cristo Jesus, o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, nós oramos. Amém. Amém.